agora, a gente está vendo a unidade 4, a gramática da unidade 4 e da unidade 5, já de uma vez só. Porque eles são tempos verbais que estão acontecendo antes do presente. Alguns preferem dizer passado, né? Mas como ele é present perfect, fica melhor se a gente associar eles de alguma forma com o presente. Eles começaram antes de agora e, de alguma forma, eles estão ligados com o presente. Vamos descobrir de que forma seria isso. Vamos relembrar, na verdade. So, present perfect continuous and present perfect. Ok? Faltam 10 minutinhos aí. Quando tiver faltando 2 para acabar, eu mando outro link lá para vocês, tá? Eu vou encerrar e mandar outro link. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, present perfect continuous. Vamos ver qual seria o primeiro contexto, vamos dizer assim. The first context in which we use the present perfect continuous, and let's see some rules of application, okay? It is used to talk about an action that is not finished. Ele é usado para falar de uma ação que não foi terminada. Se eu estou dizendo que ela não foi terminada, quer dizer que ela começou no passado. E aonde eu vejo que ela não acabou é agora. Eu estou olhando agora e vendo que ela não acabou. Mas ela começou antes de agora. Before now. Então vamos ver. I've been teaching English. I've been teaching English. So, I've been teaching English, ou I have been teaching English, indica uma ação começada no passado. Pensa em mim. 9 anos lá, quase 10, ensinando inglês. E aí, isso começou no before now, no antes de agora, né? No passado. Mas isso acabou? Ou isso ainda corresponde à minha realidade? Is this my actual reality? É a minha realidade verdadeira? Sim. Yeah. This is my current reality. É a minha realidade verdadeira, real, realidade real. E é a atual, the current reality. Começou e até agora. I have been teaching English. E ali, não dá pra gente pensar em eu tenho estado ensinando inglês. Isso não funciona em português pra gente. A gente não fala desse jeito. Mas parece que é o que está dizendo ali na frase, né, professor? Parece, mas não é. Na parte de tradução, a gente vai entender aquilo ali dessa forma. Eu tenho ensinado inglês. Eu tenho ensinado inglês. É lógico que fica pedindo para eu completar essa frase. Mas estou parando aqui didaticamente, né? Só para a gente ir por parte. I have been teaching English. So, eu tenho ensinado. Eu tenho 3 verbos ali. Mas quando eu traduzo, ficam só 2. Eu tenho ensinado inglês. Certo? Eu tenho estado ensinando, fica muito longe da realidade da gramática do português. E agora vamos ver qual é o efeito. Se não foi terminada, tem um resultado agora no presente. It means I am still teaching English now. Que no present, right now, I am still doing the same activity. Ok? Eu estou fazendo a mesma atividade no momento presente. Ela não acabou. Certo? Mesmo que tenha passado algum tempo. So, in the present perfect continuous, we emphasize the duration of the action. Por que tem o ing ali? Sempre que tem ing, nós estamos enfatizando a duração dessa ação, dessa atividade, desse evento, expressado pelo verbo que
tá carregando o ing ali. So we emphasize the duration of the action. No meu caso, 9 years. Um período de tempo. Certo? I have been teaching English. Aí eu tenho ali, na minha mente, 9 years. Esse período. And I am still teaching English right now. It was started before now, before the present. Ela começou antes de agora. Before the present. Tá marcadinho ali. Antes do presente vem o passado, lógico. It can also be used with for plus period of time or since plus starting point. So I can use that with for plus period of time or since plus starting point. Então vamos ver aqui. I have been teaching English for 9 years. Eu tenho ensinado inglês por 9 anos. Ali está o meu period of time. E na segunda, I have been teaching English since 2011 or since 2011. É um starting point. É um ponto de início. I have been teaching English since 2011. And that's real for me. That's my reality. Okay? And I am still teaching English now. Certo? Então, tanto usando o for quanto o since, eu continuo fazendo aquela ação agora. E é isso que eu quero dizer, mesmo sem dizer. Eu posso dizer simplesmente, I have been teaching English for 9 years. Mesmo que eu não diga, I am still teaching English now, qualquer falante fluente de inglês ou nativo vai entender que é a sua atual profissão, ocupação. Tá ok? Deu para entender, pessoal? Sim. So, it can be represented by a spiral. It can be represented by a spiral. Isso pode ser representado por um espiral. Percebe que ele starts in the past. Ele começa aqui no passado. Mas essa ação, no caso aqui, durou 9 anos. E estamos aqui em 2020 e até o presente momento continua. Tanto que ela ultrapassa a barreira do tempo ali e chega no presente. E esse espiral dá essa ideia de continuidade, certo? De progressiveness, de progressão, progressividade, continuidade. So, the present perfect continuous is made by using have been. Olha que chato. É uma estrutura fixa. Have been. Foi present perfect continuous. Eu vou usar o have been. Cabe ressaltar que have ou has, ok? Has é aquela flexãozinha, nossa inflection para a terceira pessoa do singular. Se fosse ele, seria he has been teaching English. Se fosse ela, she has been teaching English. Mas aqui, como eu estou falando de um padrão, para não ficar muita regra, vamos entender o verbo have been, e aí vai vir o verbo que a gente chama de ing form. Não sei se ficou aquele tracinho ali, não quer dizer que é menos o ing, quer dizer que ele é um sufixo. Você vai adicioná-lo no verbo que você quiser. No caso, o verbo teach foi adicionado do ing para indicar essa ação progressiva com continuidade até o momento presente. Tá ok? So, that's it. Na segunda parte, a gente vai falar sobre o present perfect. Tá ok? Eu tenho o be going to, a segunda forma de falar do futuro, be plus going to plus verb. E aqui ele está na forma de uma pergunta negativa. Aren't you going? Aren't you going to take out the garbage? Yes, I am. Por que ele usou yes, I am? Porque na short answer,
eu vou usar o auxiliar daquele tempo verbal para responder. Eu uso o yes, o pronome, e esse verbo auxiliar. No caso aqui é o verbo to be, certo? Na pergunta, como eu estou perguntando para você, combina com are. Are you? Vamos supor que ele tivesse se enganado e ele perguntasse sem ser na negativa. Tipo, o que você vai fazer? Você vai levar o lixo para fora agora? Eles estão atrasados. Vamos pensar que eles estão atrasados. Context. You are very late. E aí alguém te pergunta: Are you going to take out the garbage right now? Are you going to take out the garbage right now? Aí você gagueja e no, I'm not. Certo? Agora eu respondi na negativa. No, I'm not. Mas eu estou dizendo que não vou não. Não, eu não vou. Por quê? Isso é a short form, é a forma curta de quê? Nesse caso, aren't you going to take out the garbage? Yes, I am going to take out the garbage. Mas é realmente necessário repetir tudo isso, já que o contexto é conhecido pela pergunta? Então eu tenho aqui, ó, yes, I am. O am, que é o verb to be, o going to, e o verbo principal, que aqui no caso é take out, né? Levar para fora, retirar o lixo. A estrutura está completa. E aqui na segunda? Are you going to take out the garbage right now? No, I'm not going to take it out. Se eu quisesse não ser tão redundante, né? I'm not going to take it out. Então eu tenho o I'm not, que é a forma negativa do verbo to be. Eu tenho o going to e tenho o verbo novamente take out, que está ali separado pelo pronome it, substituindo garbage. Deu para entender? Sim, sim. A gente chama ele de immediate future. Mas o nome não ajuda muito, não. Porque parece que é um futuro imediato, né? Mas, na verdade, o contexto dele é de alguma coisa que estava pre-arranged. Alguma coisa que estava arranjada, decidida, planejada. Já, vou colocar aqui, ó, planned future. Isso na maior parte dos casos. E o will seria um futuro não planejado. Not arranged. Ou planned. Ele não foi planejado. Geralmente você usa esse will quando você acabou de pensar em algo e você diz que vai fazer aquilo, certo? Um exemplo seria okay, kids, I'm not feeling well. I'm not feeling well, so I will stop right now. Eu planejei. Não me senti bem? Não. Então, mas eu tô me sentindo. Então, so I will stop. Então, eu vou parar. Ou eu irei parar. Aí você tem o will. Desculpa, eu coloquei be lá em cima. Totalmente errado. É qualquer verbo, tá? Will mais qualquer verbo. So I'll stop right now. Então, eu vou parar agora. Eu não decidi antes. Pela necessidade, eu vou fazer isso. Então, essas são pelo menos duas formas de falar no futuro. Depois eu posso fazer um apanhado das outras e ou eu posto, se eu conseguir, ou eu posto um vídeo, ou na próxima vez que a gente conseguir fazer uma chamada no Zoom, aí eu explico as duas outras, ok? All right. So let's go to the present perfect. Então, entendida essa parte do present perfect continuous, enfatizando a duração de uma ação não terminada, tem efeito no presente. Vamos. E não era para parar, era para continuar. Vamos lá. Let's go to the next case. So, what about the present perfect? E aí, o present perfect? We have a timeline here. The timeline is there. Something is like blocking or splitting the timeline. In the first restriction, the first requirement, you have it is needed
activity. Se lá no present perfect continuous era uma ação unfinished, que era não terminada, não, aqui eu vou ter um presente resultado, um resultado agora, mas a ação foi concluída. Quando? Antes de agora, certo? So let's see it. Oh, I have taught hundreds of classes. Ainda no assunto, né, de I have been teaching English for 9 years. So, I have taught hundreds of classes. Eu já dei classes. Eu tenho aqui, ó, I have taught. Esse taught é passado, é o particípio passado do verbo teach. Então, eu pensaria em teach aqui. Lembrando que teach, forma base, passado, taught, e o particípio passado, que, para que particípio passado? A gente usa ele nos tempos compostos, ou seja, geralmente nos perfect tenses. Quando você vê alguma coisa perfect, provavelmente você vai precisar de um particípio. Então, simple past, taught, taught, ok? Então, vimos ali uma ação que está no... que foi completa, né? Entende que essa ação é completa por quê? Eu estou ensinando, eu estou dando aulas no momento, uma especificamente agora. Mas as que eu dei antes, que foram completas, já acabaram, correto? Então não tem problema nenhum dizer I have taught hundreds of classes, turmas ou centenas de aulas. So we have a present result. What is a present result? Hundreds of students speak English now. Hundreds of students speak English now. Centenas de alunos falam inglês agora, quero dizer, no presente, certo? É o efeito dessa ação completa ali na minha primeira frase. Embora eu não diga a segunda, isso é subentendido pela primeira. I have taught hundreds of classes. Second, it is also used to emphasize the completed amount of an activity. Ele também é usado para enfatizar esse montante que foi completo, que é o que eu acabei de dizer. Eu continuo ensinando, tudo bem, mas eu tenho um montante que foi feita até antes desse momento, né, no meu passado, num período no passado. Então, foram essas centenas aí. It can also be used with for plus a period of time. I have studied English for 6 years. I have studied English for 6 years. Eu estudei inglês por 6 anos. I have studied English for 6 years. Completo. E aí, o efeito é alguma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Tem um efeito. Mas eu também posso usar o present perfect com o since plus a starting point. Mais um ponto de início. I have worked a lot. I have worked a lot since I graduated. Eu trabalhei bastante desde que eu me formei. Por exemplo, na faculdade. Desde então, já faz 9 anos, desde então eu venho trabalhando bastante. Eu tenho trabalhado. Ali, percebam que quando eu falo I have studied English for 6 years, eu não vou entender eu tenho estudado inglês por 6 anos. Certo? Eu vou entender eu estudei. Mesmo que o have esteja ali. Eu vou entender ele como se ele fosse um simple past, ou um past simple. Eu estudei inglês por 6 anos. Agora, na segunda, cabe as duas. I have worked a lot since I graduated. Eu trabalhei bastante desde que eu me formei, ou eu tenho trabalhado muito desde que eu me formei. Embora o eu tenho trabalhado caiba mais o present perfect continuous. I have been working a lot since I graduated. Se eu posso usar o present perfect ali para dizer que eu tenho trabalhado, eu vou usar o present perfect continuous. E vou entender I have worked a lot. Eu trabalhei bastante since I graduated. Ok? Agora vamos descobrir qual é a present consequence or the present result of those actions. So I have studied English for 6 years. Now I am a specialist in TEFL. TEFL is Teaching English as a Foreign Language. Ensino de inglês como língua estrangeira. TEFL. I have studied English for 6 years. Now I am a specialist in TEFL. I have worked a lot since I graduated. Now I am experienced. I'm experienced. Agora eu
sou experimentado, ou eu tenho experiência, tá ok? Fica mais comum se falar dessa forma, ao invés de falar I have experience, que é possível também mais ou menos usar. I am experienced. Eu tenho aquela experiência. Então, a gente já viu ali que eu uso o present perfect para falar de uma ação completa, antes de agora, antes do momento da fala, né? Que tem um present result, uma present consequence, ou que tem uma experience, representa uma experiência. It was complete before now. Now I have the experience of that. Foi completo antes de agora, e agora eu tenho a experiência daquilo. So, before now, antes de agora, before the present, e eu tenho a minha experience right now in the present. So, in the present perfect, I use have plus the past participle. Eu vou usar aí o past participle, como eu estava explicando ali no verbo teach. E aí, eu vou ter aquela noção de irregular verbs e regular verbs. Regular verbs vão mudar a forma. Por exemplo, do, que eu uso no presente, na forma base, no infinitivo, do, vai virar done, done, have done, has done, certo? Made, vem do verbo make, made, made. Swam, swim, swam, swam, certo? Vem do verbo nadar, swim. Eaten, vem do verbo eat, ate, eaten, né? Eat, ate, eaten, vem do verbo comer, eat. E been vem do verbo be, certo? Verbo be, forma básica do presente. Am, is, are. Ele tem três formas, três inflections, certo? Is, am, are. Passado, tem duas. Was, were. E particípio, been. 3, 2, 1, certo? Verb be, o verbo to be, né? Como é conhecido. Regulars, the regular verbs are simply made by adding ed to it. You can have a certain variation, like IED, for example, IED, or just ED, or just the letter D, okay? So, work, worked, travel, traveled, call, called. Então, por serem regulares, eles vão ter uma forma no presente, work, ou works, né? Aquela flexão de terceira pessoa. Passado, worked, e particípio, worked, a mesma. Travel, traveled, traveled. Call, called, called, ok? Então, simplesmente, eles são mais fáceis, né, de você lembrar. Tudo que você tem que fazer é descobrir, memorizar pelo uso, né? Não decorar, mas de tanto usar a gente acaba lembrando que travel, work, call são verbos regulares, tá ok? E dos irregulares não tem outra forma a não ser gravando também, memorizando pelo uso. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta?